O PSG está jogando um futebol absurdo. Invadiu a área, jogou por dentro! Dembélé! Rápido, fluido, impossível de marcar. Se chegou esse momento da vida do PSG, acho que era isso que eles almejavam, que a gente chamasse o Paris Saint-Germain de um time maduro na Liga dos Campeões. E a verdade, acho que eles conseguiram construir isso nos últimos tempos. E o mais estranho, eles parecem melhores agora, sem Lionel Messi, sem Neymar e sem Kylian Mbappé. O Luiz Henrique foi construindo um time e contratou um técnico, eu considero muito bom técnico, montou um time de futebol. Finalmente o PSG tem um time, e não um grupo de jogadores famosos, algumas estrelas de primeira grandeza, mas que coletivamente não funcionavam tão bem. Durante anos esse clube tentou ganhar Champions com estrelas e sempre falhava quando mais importava. Mas agora o PSG parece finalmente ter encontrado algo diferente, um sistema, uma identidade e um jeito de jogar que está destruindo os maiores clubes da Europa. A questão não é só mais ganhar ou perder, é entender como esse time mudou completamente e por que com um time tão jovem esse pesadelo pode estar só começando. Antigamente o PSG tinha alguns dos melhores do mundo no ataque e vários peões no resto do campo. Hoje isso mudou. Agora o time tem qualidade em todas as posições, jogadores rápidos, jovens e ainda técnicos. O PSG joga de uma forma que ninguém nunca viu, futebol fluido, rápido e letal. Com o Luiz Henrique o PSG virou um sistema em constante movimento. A rotação de posições é tão intensa que praticamente todos atacam e ocupam diferentes partes do campo. E mais uma vez o Luiz Henrique, né? É um time que sempre que dá certo funcionando no coletivo. E o Luiz Henrique aparentemente uma atrocidade de técnico e ele vai lá para mais uma Champions com o PSG. Bizarro. Na Ligue 1, onde os adversários estacionam o ônibus, isso virou uma arma. Os jogadores têm liberdade para driblar, arriscar, chutar de fora. E quando esse estilo foi testado na Champions contra gigantes ingleses, o impacto foi imediato. Dominaram o Chelsea, atropelaram o Liverpool e fizeram 5 gols no Bayern. No meio é controle total, com Vitinha ditando o ritmo e João Neves, que é o famoso box-to-box. Além de ter fôlego infinito, ambos ainda têm um refino da bola. Na frente é um caos completo. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola e Doué criam, finalizam, trocam de posições o tempo todo, confundindo qualquer defesa. E o mais assustador, a maioria ainda nem tem 26 anos. Mas esse PSG tem algo que os outros nunca tiveram. Não é só talento, agora existe sistema, intensidade e organização. E isso levanta uma dúvida real. Como um time que por anos foi símbolo de fracasso virou isso aqui? Será que agora o PSG virou finalmente um time de verdade na Champions? Porque nem sempre foi assim. Antigamente o PSG era bem diferente. Hoje o PSG é sinônimo de grife. Em qualquer lugar do mundo você encontra alguém com a camisa do clube. O Parque dos Príncipes se transformou em um ponto de encontro de celebridades. Paris, luzes, status. Mas 20 anos atrás, o PSG não era nada disso. Os torcedores mais antigos sabem disso. Eles lembram de um tempo em que o PSG não tinha esse tamanho, antes dos bilhões e antes das estrelas, antes até do sonho da Champions League. Naquela época o Paris Saint-Germain era só um nome bonito, porque identidade não tinha. Mesmo estando em uma das cidades mais glamurosas do planeta, quase ninguém ligava para o PSG. O clube não impunha respeito, não era protagonista nem da Ligue 1, estava longe de ser uma potência europeia. Naquela época um dos nomes que passou por Paris foi o de Ronaldinho Gaúcho. Foi ali que ele começou a encantar a Europa e chamar a atenção dos principais clubes europeus. Mas nem o talento dele foi suficiente para tornar esse time vencedor, porque naquela época o PSG não era grande nem na França. Para ter noção, era um clube menos respeitado que o Nantes. Porém, não demoraria muito para isso mudar. Antes do fundo do Qatar assumir, a realidade era cruel. Apenas 2 títulos franceses, e em 2008 estava prestes a presenciar o maior desastre de sua história. Era a última rodada da Ligue 1, e o clube precisava de uma vitória para se manter na primeira divisão. O PSG abriu o placar. Até ali estava livre do rebaixamento. Então o adversário marcou um e colocou os parisienses em perigo. Porém, o PSG conseguiu uma rápida recuperação e se livrou na última rodada. A torcida teve um alívio. Os parisienses respiraram. Era um período de crise, tanto financeira quanto técnica. Ninguém imaginava que em pouco tempo esse mesmo clube em crise e falido criaria a maior hegemonia nacional que a França já tinha visto. Então veio o dinheiro. Quando o Qatar Sports Investments assumiu o PSG, o objetivo nunca foi apenas montar um time competitivo. Eles queriam algo maior, transformar o Paris Saint-Germain em uma marca global, um clube que fosse reconhecido em qualquer lugar do mundo. E dentro de campo o plano era simples: ganhar a Champions League.
Porém, o Sheik do Qatar estava prestes a descobrir que a Champions League não se compra. E ele começou a agir exatamente como qualquer jogador faria no modo carreira do FIFA, contratando as estrelas. Nomes que até pouco tempo antes pareciam impossíveis de jogar na França começaram a desembarcar em Paris. Nessa época, o futebol italiano ainda era forte. De lá vieram Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti e no comando disso tudo, Carlo Ancelotti. De repente, o PSG não era mais aquele clube esquecido. A Europa começou a olhar para Paris de outra forma, não como um coadjuvante, mas como um projeto ambicioso que poderia em pouco tempo se tornar dominante. E os investimentos não pararam. Vieram mais jogadores como Edson Cavani, Lucas Moura, até mesmo David Beckham vestiu a camisa do PSG em uma passagem que simbolizava muito mais o marketing do que o futebol. Porque o clube não queria apenas vencer, queria atenção, queria mídia. Queria se tornar relevante. E falando em atenção, o que essa camisa da temporada 2026 tá um absurdo é brincadeira. E ainda tá um preço maneiro. Se quiser garantir, confere a marcação do vídeo aí ou na descrição do vídeo. Fora de campo, o plano funcionou. O clube ganhou visibilidade e status e passou a ser visto como uma potência comercial e uma marca global. Dentro da França, o domínio era evidente. O PSG atropelava adversários, ganhava títulos e se consolidava como a principal força do país. Então veio a Champions League, e a expectativa era outra, porque aquele PSG já começava a ser visto como um dos favoritos. Na temporada 2013-14, por exemplo, o time começou bem. Passou com tranquilidade pela fase de grupos, nas oitavas eliminou o Bayer Leverkusen sem dificuldade. Tudo indicava que o PSG era um dos melhores clubes do mundo. Até que veio o primeiro grande teste, o Chelsea, treinado por Mourinho e com estrelas como Oscar, Eto'o, Lampard e Fernando Torres. No primeiro jogo o PSG dominou completamente. Lavezzi e Pastore jogaram muito, 3-1, e ali parecia resolvido. O PSG jogava bem e vivia um grande momento, mas na volta tudo desmoronou. O PSG foi eliminado por 2-0. E foi ali, quase sem ninguém perceber, que começou a nascer uma sensação que perseguiria o PSG por anos. O time até parecia forte, mas quando o jogo realmente importava, alguma coisa dava errado. Ainda faltava algo que nenhum dinheiro compra: o peso da camisa. Só que nada se compara ao que viria depois. O jogo que mudaria a história do clube. PSG contra Barcelona. No primeiro jogo em Paris, um espetáculo, 4-0. Uma atuação dominante, talvez a maior da história do clube até aquele momento. O mundo começou a olhar e pensar: agora vai. O resultado estava praticamente definido. Nenhum time jamais tinha revertido um 4-0 sofrido no jogo de ida em mata-mata da Champions. Ou seja, o PSG já estava nas quartas. Mas no futebol o impossível acontece às vezes. No jogo da volta no Camp Nou, o PSG entrou classificado, mas já não estava tão confiante como antes. Algo estava errado. A pressão era gigante, teve erros bobos e era um clima totalmente hostil no caldeirão catalão. Então o Barcelona marcou 1. Cabeça do Marquinhos, tenta o Messi, vai sobrando Suárez! Entrou ou não? 2. E Marquinhos falhou, Iniesta tentou! Gol! 3. Messi! Gol! E aí aos 50 minutos Cavani fez 1. Então aos 88 minutos o jogo estava encerrado 3-1. E pela primeira vez o PSG sentiu a esperança. Só que um brasileiro não aceitou o roteiro. E detalhe, era 88 minutos do jogo. Pé direito! Pé direito! Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! 2 gols de Neymar e assistência final para Sérgio Roberto. 6-1. O mundo todo estava com a TV ligada vendo o PSG desmoronar. O que era para ser uma classificação épica, virou uma das maiores humilhações da história da Champions League. O mundo chamou de La Remontada. Para o PSG, aquilo virou uma cicatriz bem dolorosa, porque naquele momento ficou claro: não importa quantas estrelas o time tivesse, não importa quanto dinheiro fosse investido, quando a pressão chegava, o PSG desaparecia. Então fizeram a maior aposta do clube até o momento. Foi nesse momento que o PSG tomou a decisão mais ousada da sua história: 222 milhões de euros por Neymar. Até hoje a maior contratação do futebol, mesmo com a inflação. Neymar estava no auge, saiu do Barcelona da sombra de Messi para tentar algo maior, ser o centro de um projeto ambicioso, buscar a primeira Champions do PSG, a busca de se tornar o protagonista. Só que mais tarde ele descobriria que a magia dele sozinha
não seria suficiente. Pouco tempo depois, chegou Kylian Mbappé, um jovem de 18 anos que estava comendo a bola no Mônaco, o rosto do projeto que tirou a hegemonia do PSG na Ligue 1 em 2017. E de repente o PSG tinha nas mãos dois dos jogadores mais caros da história. De um lado velocidade, explosão e futuro, do outro talento, criatividade e espetáculo. Só que essa dupla ainda ia causar problemas ao clube. Na França não existia competição, o PSG dominava, não só vencia, humilhava. A Ligue 1 virou alvo de piada, ficou conhecida como Farmers League, só que a real é que ninguém queria saber quantos gols o Neymar fazia no campeonato francês. O mundo inteiro só queria ver uma coisa, se esse time iria funcionar no maior palco do futebol mundial. Na Champions de 2019 a equipe estava embalada. Ganharam de 2-0 do Manchester United em pleno Old Trafford, na ida das oitavas sem seu principal jogador, o Neymar. A sensação era de uma nova história para os franceses. Era só decidir em casa. Foram eliminados em casa com 2 gols, um de Lukaku e outro de Rashford. E a pergunta começou a crescer. Para que todo esse investimento se o elenco não conseguia passar do Manchester United em crise e ainda tomando gol do Rashford e do Lukaku? Anos passaram e o padrão se repetia, expectativa alta e pipocavam na hora H. Até que veio a Champions de 2020, uma Champions diferente. Porque ela é meio estranha, não tinha torcida e eram jogos únicos, não tinha ida e volta, era só ida, por causa de um certo acontecimento ali em 2020 e 2021. Nas quartas contra o Atalanta, os italianos abriram o placar aos 26 minutos. Depois o PSG tentou, martelava, mas ele não conseguiu o resultado. Seria a eliminação mais dramática da história. Lembrando que era jogo único. Neymar tenta de novo, erra e insiste, até que uma bola sobra e tudo muda em segundos. Um cruzamento para Neymar que passou para Marquinhos, empate. E depois veio a virada. Foi um domínio total dos parisienses e uma atuação de gala de Neymar. Entretanto, a bola custou entrar, e isso viria a se repetir mais tarde. Depois veio o Leipzig. O PSG passou por 3-0 e chegava enfim à final da Champions League. O Brasil inteiro ligado para ver a primeira Champions de Neymar como protagonista. Só que havia um problema, chamado Bayern de Munique, um time frio e dominante, acostumado a vencer, com Lewandowski jogando muito. Mesmo assim, o PSG teve muitas chances. Neymar fez uma partida incrível. Kylian Mbappé sumiu. E quem decidiu? Coman, lei do ex. 1-0 e o sonho acabava. O PSG não perdeu só uma final. Perdeu uma chance que demoraria a aparecer novamente. Neymar perdeu a oportunidade de conquistar sua primeira Champions e se tornar o rei da Europa. E ali ficou claro, não era falta de talento, nunca foi. Era falta de uma equipe unida. Porém o Sheik do Catar ainda não tinha percebido isso. E aí chegaram nomes para reforçar e muito o elenco. O objetivo era ficar impossível não ganhar Champions. Lionel Messi, Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi e com eles a formação do trio mágico, Messi, Neymar e Kylian Mbappé. O ataque mais midiático do planeta, talvez o mais talentoso da época. Na teoria era perfeito e novamente parecia que era agora que a Champions finalmente viria. Agora não ia ter para ninguém. Nas oitavas de 2022 contra o Real Madrid, o PSG dominou o primeiro jogo na França e venceu por 1-0. Na Espanha, o PSG saiu na frente, gol de Mbappé. Ali ninguém botava fé no Real, só que aquela famosa frase, no Bernabéu 90 minutos são muito longos. E aí o Benzema fez 3, outra eliminação. E mais uma vez um detalhe se repetia, Neymar não estava 100%, chegou limitado fisicamente em outro confronto decisivo. No ano seguinte o adversário foi o Bayern, e de novo o PSG chegava no momento mais importante da temporada, sem Neymar disponível, lesionado. Dessa vez o cenário foi ainda pior. Primeiro jogo derrota, segundo jogo controle total do Bayern e não teve nem reação, eliminado novamente. O contraste era evidente. De um lado times organizados e preparados para vários cenários e do outro um PSG que dependia do talento individual, mas não funcionava como equipe. E foi nesse momento que começou a ficar impossível ignorar. O PSG tinha reunido alguns dos maiores jogadores do mundo, tinha investido como poucos na história, tinha criado um elenco que no papel parecia imbatível, mas continuava falhando quando realmente importava, porque no fim não era sobre nomes, nunca foi. Faltava um time de verdade, e o projeto que prometia dominar a Europa se transformou em uma grande decepção. E aí o PSG fez algo que ia totalmente contra os seus antigos planos. Mudou a filosofia. Depois de anos tentando vencer com estrelas, decidiu apostar em alguém que conhecia o caminho das vitórias como poucos. Um treinador que já tinha conquistado tudo
e que ironicamente já tinha causado uma das maiores dores da história do próprio clube. Luís Henrique, campeão da Champions com Barcelona, ex-treinador da seleção espanhola, ele chegou a Paris com um único recado: sem espaço para estrelinhas e egos inflados. O plano era outro, montar um time de verdade. Só que esse problema ainda estava longe de ser resolvido. Com Luís Henrique, o foco agora era um grupo unido, intenso e comprometido, e desde o primeiro treino já dava para perceber que algo tinha mudado. Enquanto isso, Messi saiu para o Inter Miami e Neymar para o Al Hilal. O PSG parecia pela primeira vez em anos um projeto sólido com Mbappé sendo a cara do time. Luís Henrique deixou claro desde o início: ninguém estaria acima do coletivo. Em 2024 ele foi direto com Kylian Mbappé: você precisa correr pelo time, como o Jordan corria pelos companheiros, porque o Luís Henrique sabia que o Jordan era um ídolo do Mbappé. Mas mudanças desse tamanho levam tempo. Na Champions League de 24, o PSG ainda parecia um time em construção. Nas oitavas contra o Real Sociedad, classificação, mas mais uma vez sustentada pelo brilho individual, Mbappé. E à medida que os jogos ficavam maiores, o padrão se repetia. O coletivo existia, mas ainda não sustentava o time. Nas quartas, o velho fantasma apareceu: Barcelona. No primeiro jogo em Paris, derrota por 3-2. De novo a sensação de que era o fim. Mas na volta algo mudou. No Camp Nou, o PSG mostrou sinais claros de evolução. Ainda não era um time perfeito. Ainda não era um sistema totalmente encaixado. Mas já era diferente. Vitória por 4-1. Classificados. Pela primeira vez em muito tempo, o PSG jogava como um time. Na semifinal veio o Borussia Dortmund. E ali o limite apareceu, eliminados. Ainda não era o PSG pronto, mas também já não era mais o PSG de antes, porque mesmo na derrota, algo tinha ficado: o esboço de um novo time. Então chegou 2025, sem Kylian Mbappé, e pela primeira vez em anos, o PSG entrava na Champions sem depender de uma única estrela. Era só o coletivo, e a grande dúvida era: isso ia funcionar na Champions? O palco das grandes estrelas? Nas oitavas, o primeiro teste contra o Liverpool. Em casa, o time de Paris jogou muito, mas parou em um nome: Alisson. E quem não faz, leva. O Liverpool marcou. Os parisienses acabaram perdendo em casa por 1-0. Mais uma vez, parecia que a maldição do PSG estava solta. Na Champions, a camisa pesa. E aí, fora de casa, o PSG buscou o resultado: 1-0, gol decisivo de Dembélé. Um nome que ainda vai ser muito importante. Então o jogo foi para os pênaltis, e foi Donnarumma que garantiu a classificação pegando 2. Ali, o PSG mostrou que mesmo saindo atrás, eles mantêm a cabeça para reverter o placar. Nas quartas, outro inglês, o Aston Villa. Aqui ninguém imaginava que o PSG ia sofrer. Em Paris, o PSG controlou bem o jogo e venceu com autoridade. 3-1 com direito a golaço de Doué e Kvaratskhelia. Na volta, porém, o jogo foi diferente. O PSG quase deu mole e perdeu de 3-2, mas se classificou no agregado por 5-4. Com resultados tão apertados, o PSG ainda estava longe de ter favoritismo na Champions League, e ninguém de fato apostava na equipe. Ainda mais porque nas semis veio um desafio de verdade. Aqui a nova filosofia seria testada. Arsenal, que tinha acabado de eliminar o Real Madrid com aqueles 2 golaços de falta de Rice. Naquele ano foi edit em todo lugar, era TikTok, Reels, Shorts. Era impossível não abrir o celular e se deparar com esses 2 espetáculos que foram esses gols. Então, fora de casa, Dembélé abriu o placar cedo e depois a equipe conseguiu segurar o resultado por 1-0. Ninguém esperava uma vitória, ainda mais com o gol dele, um jogador tão criticado, aparecendo de novo para decidir. Na volta, aí sim foi um domínio do PSG, 2-1. E ainda teve um golaço de Fabien Ruiz. O PSG voltava à final depois de tantos fracassos e investimentos. Depois de times galácticos, investimentos pesados, mudança de filosofia e um mata-mata dificílimo, a hora da consagração finalmente parecia ter chegado. Do outro lado, a Internazionale, uma equipe de defesa compacta, que tinha acabado de eliminar o Barcelona com a sua muralha azul. Entretanto, o PSG, acostumado a jogar contra a retranca na Ligue 1, sabia exatamente o que fazer. Foi jogo de um time só. Os jogadores parisienses pareciam flutuar em campo, uma aula de coletividade, de futebol bonito. Foi a maior goleada da história de uma final de Champions. O PSG tinha aprendido. Não era mais um time que dependia de um lance genial, sem Lionel Messi, sem Neymar, sem Kylian Mbappé, mas com algo que nunca teve de verdade, um time. Depois de mais de uma década tentando comprar a Champions, o PSG finalmente parecia entender como conquistá-la, porque no fim, não era sobre estrelas, era sobre sistema. Mas existe um problema.
Agora todo mundo viu, todo mundo entendeu, e no futebol, quando entendem como você joga, te parar vira questão de tempo. A pergunta é, o PSG consegue fazer de novo, quando o mundo inteiro estiver preparado para pará-los? Depois de ser campeão da Champions com futebol mágico, o Paris Saint-Germain chegou ao Super Mundial com um objetivo claro, provar que não foi sorte. Mas o futebol tem uma forma curiosa de testar quem está no topo. Logo cedo veio o choque, contra o Botafogo. O PSG tinha a bola, tinha o controle, mas não conseguia passar pelo ônibus que o Botafogo estacionou na defesa. E um único momento de contra-ataque, gol de Igor Jesus. Vitória brasileira. Um momento histórico para o torcedor do Botafogo, mas para Luiz Henrique uma humilhação. E talvez naquele momento um aviso. O difícil não é chegar ao topo, mas se manter lá. Depois disso o PSG respondeu. Nas oitavas 4-0 no Inter Miami, nas quartas 2-0 contra o Bayern de Munique, na semifinal 4-0 no Real Madrid, o time parecia imparável. O 7º título da equipe já estava garantido, então foram para a partida contra o Chelsea. 3-0, um baile dos ingleses liderados por Maresca, com 2 de Palmer e 1 de João Pedro. Mais uma humilhação, e foi com esse peso que o PSG começou a temporada 2025-26. A pressão não era mais vencer, era provar que ainda conseguia. O início foi abaixo, pontos perdidos, desempenho irregular, o time parecia travado. Mas quando o mata-mata da Champions começou, algo mudou. Era como se esse time soubesse exatamente quando precisava aparecer. Nas oitavas, o reencontro, Chelsea, o algoz do Mundial, e dessa vez foi diferente. 5-2 no Parque dos Príncipes, 3-0 fora de casa. Resposta dada. O PSG de 2025 parecia ter voltado. Nas quartas, o Liverpool, 2-0. Na volta, Dembélé de novo, 2 vezes, 4-0 no agregado. O PSG voltou. E jogando um futebol encantador de novo. Tudo que a gente já viu em 2025 parece ter voltado em 2026. Um time que corre, que pressiona, que sabe sofrer e que decide quando precisa decidir. No comando disso tudo, Luiz Henrique. Então a pergunta já não é mais se o PSG pode competir. A pergunta é outra. Esse time pode ganhar tudo de novo? Porque hoje o PSG não depende mais de uma estrela. E talvez só agora Paris esteja pronto para algo maior do que nunca.